boa tarde. Esse é o oitavo seminário Pandemia, Passado, Presente e Futuro. Meu nome é Maria Luísa, eu sou doutoranda em Geografia Humana, bolsista CAPES e sou monitora do professor Wagner na disciplina de Geografia Política. O nosso último palestrante vai ser o professor Wagner Costa Ribeiro, geógrafo pela Universidade de São Paulo e professor titular do Departamento de Geografia, atuando no programa de pós-graduação de Geografia Humana e também no programa de pós-graduação de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. O professor foi coordenador do Grupo de Pesquisa de Ciências Ambientais do Instituto de Estudos Avançados entre 2008 e 2012 e é coordenador da área temática de águas transfronteiriças pela rede de pesquisa Waterlat. E eu gostaria também de endossar o professor Wagner e agradecer aos professores que estão conosco hoje, o professor Flávio, Raul, Marina, Miriam, que puderam participar aqui com a gente e enriquecer o nosso diálogo. Então, sem mais delongas, o professor Wagner está com a palavra. Obrigada. Obrigado, Maria Luísa. É, de fato, uma grande satisfação chegarmos nessa oitava jornada de trabalho, né? Queria também começar agradecendo todos os expositores anteriores e especialmente os que estão aqui conosco de novo. Eu acredito que os acessos que nós estamos tendo aí no YouTube, a repercussão do seminário está sendo muito positiva, e eu reforço aqui o convite, né? A nossa intenção é fazer um livro, estamos já com das 7 falas, várias transcritas, acredito que em breve teremos condição de estar passando o material para vocês, e a partir daí, para processo de edição rápido, e teríamos então um produto também escrito, pegando outra mídia, e aí vou contar com a colaboração de outros colaboradores também, a própria Maria Luísa que está aqui conosco, a Luciana Zigo vai enviar um artigo, pedir para o Paulo Soares, não sei se ele vai conseguir uma versão do que acontece no Rio Grande do Sul, enfim, teremos algo mais abrangente do que até o próprio seminário está trabalhando. Bom, para hoje eu preparei uma fala sobre o pós-Covid, né, e aí nós tivemos a semana passada o professor Pedro Jacob, que trabalhou muito bem essa questão, e hoje, então, eu vou procurar trabalhar esse tema novamente, pegando aí 4 eixos centrais, né, e com maior destaque para os 2 últimos. O primeiro, eu organizei o combate ao vírus, porque eu acredito que a forma pela qual nós vamos combater o vírus certamente vai afetar a nossa organização social. Se essa forma de combate, né, seria o segundo item, né, propiciaria ou não uma nova sociedade, né, que forma de organização poderíamos vir a ter a partir da convivência, por enquanto, com o vírus e a doença, ou alguma outra, algo que surgirá no futuro, né. Depois, como isso tudo afeta e afetará a globalização, e ao final, já que estamos falando de geografia política, sem dúvida, né, destacar um pouco mais as ações de multilateralismo, envolvendo aí principalmente a ONU, a Organização Mundial da Saúde, como é que ficaria o cenário do mundo pós-Covid, envolvendo, né, as principais potências internacionais. Enfim, é isso que eu preparei. Eu espero não passar muito do tempo, e a Luísa vai fazer a gentileza de controlar o tempo também, né, porque a gente, quando começa a falar, às vezes se entusiasma e o tempo vai avançando. Então, eu queria começar com a ideia do combate ao vírus, de que forma que a modalidade de combate ao vírus, né, pode gerar mudanças importantes na forma de organização social. A principal estratégia que temos hoje, além da higiene pessoal, né, que é lavar as mãos, etc., o que implica necessariamente uma infraestrutura de saneamento de serviços, né, de água, que nós sabemos que não é igual no Brasil e no mundo, mas a mais aceita é justamente o afastamento social, que tem 3 modalidades clássicas, acho que todos já aprenderam isso, né? Distanciamento social, isolamento social e o famoso lockdown, todos eles levando aí a diversos estágios de confinamento social. Mas nós temos 2 perguntas importantes que ainda não têm resposta. A primeira, né? Existe a possibilidade de termos mutações no vírus. Aliás, quem acompanhou já o que tem sido publicado acerca do próprio comportamento do vírus, percebe já, né, claramente que o vírus que chegou ao Brasil já passou por mudanças, e isso ocorreu em outras partes do mundo também. Então, esse é, de fato, uma grande dificuldade de combater esse vírus, que ele tem uma capacidade de transmissibilidade bastante elevada, ao mesmo tempo que ele também se mostra um vírus com grande capacidade de mutação. Então, é um desafio grande, né? E o segundo aspecto também que ainda não tem resposta é justamente a possibilidade ou não de termos novos contágios, né, pós-confinamento social.
Essa é uma pergunta que também não tem resposta. Nós estamos assistindo, no caso da Espanha, né, o município de Valência, por exemplo, que já apresentou dificuldades pós-confinamento. A Espanha levou, a professora Mina depois pode confirmar, algumas fases, né, fase 0, 1, 2, enfim, de relaxamento do distanciamento. A Valência estava no estágio mais avançado, mas teve que retroceder, né? Ainda hoje pela manhã acompanhava o caso de Madrid, também que está numa situação difícil. Enfim, nós temos aí, então, uma pergunta que não há resposta por enquanto, que é a possibilidade de que esse confinamento social que nós estamos assistindo, ele pode passar por momentos de maior flexibilidade, mas, eventualmente, à luz de novos contágios, ele poderá ser necessariamente retomado, né, nessas 3 modalidades que eu dizia há pouco, ou distanciamento social, ou isolamento social, que é o caso especialmente de quem já está contaminado, o lockdown, que é a forma mais radical que a gente assistiu na França, mas assistimos também em algumas partes do Brasil, como, por exemplo, no Maranhão, em São Luís, também em Belém, enfim. Acredito que vocês acompanharam isso, né? E aí, o que fazer para combater o vírus? Nós temos aí uma disputa, então, aí já entramos no campo da política, envolvendo a produção da vacina. E essa disputa envolve hoje pelo menos 4 países com maior destaque, sem dúvida os Estados Unidos da América, né, que tem uma empresa Moderna, o nome da empresa, que já está em fase avançada de teste. Não sei se o Raul depois puder comentar algo mais, né, até onde eu acompanhei nas notícias, já estava na fase 2 de testes. A China, que está anunciando também e quer ser, digamos, protagonista ainda mais nesse processo, já está dizendo que vai ter a vacina em breve. O Reino Unido, né, o Universidade de Oxford já fez um teste também, ainda o caráter bem preliminar, e a própria Alemanha vem trazendo aí alguma perspectiva de alteração, de elaboração de vacina, né? Mas os 3 casos mais avançados são justamente os Estados Unidos da América, a China e o Reino Unido, o que daria aí uma vantagem, né? Se não em termos financeiros, depois eu vou dizer por quê, mas certamente de poder, e especialmente essa modalidade de poder que a gente aprendeu já há algum tempo, chamado soft power, né, que vem aí da teoria das relações internacionais. E o segundo, a possibilidade, que ela é mais complexa que a outra, e não menos polêmica, aliás, muito mais polêmica, eu diria, que é justamente, tem um indivíduo aqui que eu não sei quem é, Robinho Matador de Gamba, Santos Futebol Clube, eu não sei quem é, eu não vou aceitar. Se vocês o conhecem, peça que ele entre com um nick melhor, porque não é aluno nosso. Eu estou tendo que, além de falar, também admitir os colegas que estão entrando aqui. A professora Madalena acabou de entrar também. Então, eu dizia que, no caso do cenário para a elaboração da medicação, ele é mais complexo, o caso da vacina. Tem toda essa polêmica envolvendo a cloroquina, hidroxicloroquina, enfim. A França fez estudos mais avançados, conseguiu se chegar a resultados um pouco mais palpáveis, dizendo que, de fato, ela não facilita, né? Ao contrário, ela precariza ainda mais quem já tem problemas coronários. Então, esse é um problema sério. Nós não temos, até o momento, muitas pistas de como arrumar um remédio, né, uma medicação que possa combater o vírus. Então, sem dúvida, o maior foco deve ser ainda na vacinação, até porque a vacinação poderia ser realizada em massa, e com isso, talvez tivéssemos menos necessidade de ter as distintas formas de distanciamento social que eu procurei rapidamente recuperar para vocês aí. E aí eu passaria, então, para o segundo eixo da nossa conversa, que é justamente, nome não confirmado também, vou negar, lamento, uma nova sociedade. Então, nós temos aí, que tipo de sociedade pode surgir a partir, né, dessas formas de distanciamento social, conscientes ou não, né, que nós estamos já envoltos a ela, né, de fato um cenário, né, que faz com que a gente tenha muita inquietude, né. Algumas questões nós já podemos afirmar com muita clareza, e aí no cenário pessimista, depois vou passar também um cenário mais otimista, porque ao mesmo tempo que a gente tem aí cenários não confirmados, né, nós podemos ter também cenários já apontando alternativas, né. Desculpa algumas pausas que eu faço aqui, é porque eu estou recebendo as chamadas para confirmar quem vai entrar ou não vai entrar na reunião, eu tenho que, às vezes, parar para aceitar as pessoas aí, não tem problema. Então, essas formas de afastamento social podem gerar um maior controle social, isso está evidente já, né? Nós estamos hoje monitorados pelas grandes empresas de internet, de dados, né? Vocês sabem quais são, não é o caso de ficar aqui
reproduzindo, né? Mas nós temos aí, enfim, Google, Amazon, entre outras, que acabam, de certa forma, né, trazendo aí já hoje uma grande possibilidade de controle social via controle da informação, né, e inclusive com capacidade de indução também à informação, né? Essa é uma questão que a gente tem trabalhado, inclusive no outro artigo com a Maria Luísa e mais outros alunos e meus pós-docs também, essa relação entre fake news e neurociência, como é que isso tudo, de alguma forma, né, ganha destaque a partir do confinamento social, do afastamento social que nós estamos assistindo hoje, né? Outra consequência que já está evidenciada, já tem estudos europeus mostrando isso, há quem já fala até numa nova classe social, né, é justamente aquilo que o David Harvey fala, né, de uma nova classe social já precarizada, né, que ele chama de novos trabalhadores, que são justamente os entregadores, no caso do Brasil, motoboys, em outros países, basicamente ciclistas e até pessoas que trabalham a pé, que de algum modo fazem a economia funcionar hoje, essa economia de serviços, né, e, ao mesmo tempo, todo o setor de serviços fundamentais, como, por exemplo, varrição, coleta de lixo, enfim. Então, o Harvey já vem apontando que nós estamos aí, de fato, diante de uma nova classe social, algo que, não há dúvida, né, que a gente tem aí algo a refletir, né? Algo a refletir. Lígia Bittencourt, alguém conhece? Eu vou chamar cada um. Se alguém conhece, manda aqui no chat. Se ninguém conhece, eu não vou aceitar. Alguém conhece Lígia Bittencourt? Não conheço. Tá, ninguém conhece, então não vai entrar porque, então, tá, neguei também, lamento, enfim. Agora eu vou ter que negar todos, eles vão ficar insistindo. Bom, então eu estava dizendo a vocês que essas novas formas de organização, essa nova sociedade vai ter, então, um maior controle social, vamos ter essas novas relações precarizadas, uma nova classe, segundo David Harvey, e também um aumento de doenças mentais. Isso tudo já está muito bem caracterizado, né, e é uma questão séria, né, que nos daria um cenário pessimista, digamos assim, da nova vida social. Mas como nós acabamos semana passada, né, de uma maneira um pouco mais otimista, né, até falando, recuperando um pouco da fala do professor Jacob, a gente tem, então, uma nova forma de sociedade, mas também novas formas de convívio social que estão sendo geradas à distância, inclusive de uma certa forma positiva, né? Eu acho que um exemplo mais evidente, né, são as diversas formas de comunicação, as lives, sejam musicais, sejam seminários acadêmicos, né, webinars, como é o nosso caso, enfim, que tem permitido um convívio social, a difusão de informação, a produção compartilhada, isso é muito importante. Eu mesmo estou envolvido na produção de alguns artigos científicos, não é só um, não, por meio dessa produção compartilhada, e isso, de certo modo, também cria uma nova forma de sociabilidade, né? Não que isso não ocorresse antes, por favor, né? Já tínhamos, o Raul mesmo foi meu parceiro de grandes jornadas de produção textual à distância, ele Presidente Prudente, ou em São Paulo, enfim, outra colega em São Paulo, isso já ocorria, mas não há dúvida que, diante dessa forma de afastamento social, há uma tendência grande, né? Assim como o trabalho em casa, o famoso home office, que é algo hoje que está presente aí em larga escala. Já existia? Sim. Hoje ele ganha uma nova escala. E aí começam a surgir perguntas também preocupantes, quer dizer, qual é o limite desse home office, né? O quanto está sendo oferecido de condições para que as pessoas possam exercitar o home office em suas casas, né? De maneira adequada, enfim, sem desgaste, etc., são questões que a gente está aí, fica aberto, digamos assim, né? Não é o tema que eu vou trabalhar com mais destaque agora. Também verificamos diversas formas de solidariedade, inclusive em distintas escalas, né? Eu queria lembrar as ações de China e Cuba envolvendo a Itália, né? Então, médicos cubanos, equipamentos chineses chegando à Itália, isso foi amplamente divulgado, né? Numa escala mais local, né, eu gostaria de ressaltar pelo menos 3 experiências envolvendo comunidades. Uma é a Favela Se Vira, um trabalho extraordinário, um grupo de WhatsApp criado por pessoas de comunidades que tem uma preparação, por meio desse grupo de WhatsApp, eles fazem preparação para o Enem, para vestibulares, é algo muito interessante, até estão pedindo mais voluntários, porque felizmente está aumentando muito a demanda, né, então eles estão precisando de gente que fale sobre os mais diversos temas, e está no Instagram, depois se alguém quiser procurar lá, Favela Se Vira, vocês vão achar muito rapidamente. Queria ressaltar uma experiência importante, entre outras, né, em Paraisópolis, né, uma grande comunidade aqui no município de São Paulo,
ressaltando aí uma articulação da União dos Moradores do Comércio de Paraisópolis, G10 Favelas, que envolve aí empresários, enfim, Grupo Bombeiro Caetano, Associação Bombeiro Mirim Juvenil Voluntário, que numa ação muito importante formaram 240 socorristas de emergência, né? Além disso, eles elegeram para cada rua da comunidade uma liderança que está fazendo, na verdade, o controle, procurando ver e monitorar e acompanhar casos de Covid que surgem na comunidade e procurando arrumar, de alguma forma, a possibilidade de levar a pessoa ao isolamento social, que é muito importante. E também ressaltar, no caso de Heliópolis, né, a União dos Núcleos e Associações de Moradores de Heliópolis Região, a UNAS, que também está promovendo uma série de ações com doação de alimentos, procurando levar renda, enfim, incrementar, né, as ações de salvaguarda da população nessas áreas. É verdade que isso também já existia, mas ganha mais destaque agora, né, inclusive com ações de solidariedade externas também às comunidades, que tudo isso acaba sendo agregado, e que nos mostra, né, que apesar desse cenário difícil, algumas ações de colaboração em escala internacional e local também já aparecem, né? Entrando no terceiro tópico, então, nós vamos falar agora sobre a globalização, né, e de que maneira que a globalização está sendo afetada por esse novo contexto que nós estamos vivendo hoje, né? Um aspecto que é fundamental e tem tudo a ver com a geografia política é, evidentemente, o fechamento das fronteiras. Inicialmente, fronteiras fechadas para o comércio, depois fronteiras terrestres, especialmente no caso da América do Sul, por exemplo, e agora também fronteiras aéreas, né? O Brasil mesmo proibindo a entrada de estrangeiros já há algum tempo, desde o mês de abril, março, na verdade, isso tem sido prorrogado a cada mês. Agora, os Estados Unidos da América anunciando, inicialmente, né, o presidente Trump proibindo a chegada de voos da Europa, e agora, mas ainda semana passada, também proibindo a chegada de voos do Brasil, né? Então, a gente passa a ter aí, de fato, um fechamento das fronteiras que é exatamente o antítese da globalização, né? Os fluxos de pessoas e mercadorias estão, de certa maneira, interditados. Parcialmente, é verdade, né? Nós sabemos que toda a parte de fármacos e equipamentos para tratamento da Covid continuam, sim, em larga escala. Outros bens, né, tiveram, de fato, a circulação reduzida, até porque a demanda também reduziu muito. Isso nos leva também a pensar se teremos nessa nova globalização, né, novas formas de produção industrial ou uma redefinição da divisão internacional e territorial do trabalho. Isso nos faz perguntar em algumas questões importantes. Por exemplo, será que a China vai mudar o seu papel, a sua atuação, né, naquela analogia que o Luiz Felipe de Alencastro, historiador já aposentado, que trabalhou na Sorbonne, apresentava, né, a China como a fábrica do mundo, o Brasil como a produção agrícola do mundo, envolvendo basicamente pecuária e agricultura, e a Índia, né, como grande setor de serviços. Será que essa tríade será mantida ou não, né? A gente tem assistido, por exemplo, em diversos países, um movimento de recuperação de algumas bases industriais, a própria professora Miriam apontou isso aqui também, em um dos nossos encontros, para diminuir a dependência de equipamentos de saúde, por exemplo, da China, né? A pergunta que nós podemos fazer é: será que isso vai ocorrer também para outras áreas, né, da produção industrial? É uma pergunta que está em aberto, né? Enfim, é algo que não podemos responder ainda, mas, de fato, algo novo surgirá, né? E isso também nos leva a uma pergunta importante: teremos a retomada do regionalismo, né? Até porque, por razões geográficas, nós tivemos uma restrição de circulação em larga escala. É mais fácil você fazer comércio com quem está no seu entorno, algo que a Maria Luísa trabalhou rapidamente num artigo de divulgação, mas que a gente deve também estar atento, né? Teremos aí, certamente, a necessidade de retomarmos o regionalismo, algo que a gente vai ver mais à frente, já está sendo proposto, inclusive, por órgãos multilaterais e grupos de lideranças acadêmicas e políticas também. Por fim, a globalização, né? Até que ponto essa restrição a voos vai diminuir o fluxo intenso de pessoas, tanto para atividades de turismo, nas suas distintas modalidades, turismo de negócios, turismos acadêmicos, turismos para o lazer, principalmente comércio, né, afetado diretamente por restrição de voos também. Os negócios ainda são feitos, sim, face a face, embora você possa fazer por meio eletrônico, mas a gente sabe que quando se envolve grandes transações, grandes volumes, ainda se faz diretamente, em contato direto, né?
A pergunta que está posta e hoje ninguém consegue responder ainda: teremos novas regras para o transporte marítimo? É algo que, por exemplo, o Luciano Zigo está trabalhando por meio da Convenção da Basileia. Será que nós teremos uma alteração na Convenção, criando novas normas de controle sanitário que vão alterar os fluxos de mercadorias, né, envolvendo os países? São perguntas que a gente deixa no ar, não há resposta com relação a isso, nós já falamos de futuro, mas é um futuro incerto, na verdade, né? Acho que cabe nesse momento apresentar cenários, possibilidades, e não dá para a gente ficar dizendo que o que vai ocorrer ou não, né? Mas, de certo modo, esses cenários estão postos. E aí, então, eu passaria para a minha última parte aqui da nossa conversa, e talvez dando um pouco mais de destaque, que é justamente como é que ficaria o multilateralismo, né, à luz do pós-Covid, né? E aí, para que isso a gente possa ter uma análise, eu gostaria de começar primeiro apresentando algumas ações que tanto a ONU quanto a Organização Mundial da Saúde desenvolveram, né, até por razões óbvias. Eles são hoje, dentro do cenário internacional, né, as organizações que mais reúne condições para poder termos ações de colaboração, ações de cooperação necessárias para o combate à pandemia e seus efeitos. Então, eu queria começar com a OMS, né, que no dia 30 de janeiro passado, para alguns de maneira tardiamente, né, solta uma declaração importante, a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Veja, isso não era ainda o reconhecimento da pandemia. O reconhecimento da pandemia ocorreu mais de um mês depois, dia 11 de março. Esse é um ponto, por exemplo, que o presidente Trump discute muito, né, acusa a OMS de ter sido lenta na declaração da pandemia. O argumento que se apresenta é que, na verdade, para justificar, né, essa lentidão, entre aspas, né, é que não se conhecia de fato a doença e, eventualmente, uma subnotificação de casos na China. Enfim, essa é uma questão que está aberta. Talvez no futuro a gente possa ter mais documentos que permitam dizer o que ocorreu de fato. Mas não há dúvida que demorou muito, né, para que a pandemia fosse reconhecida. Aí, a partir desse momento, então, a OMS passa a desenvolver uma série de ações coletivas, né, de maneira articulada, muitas vezes, com a própria ONU, já que ela faz parte do sistema ONU, né? Então, eu vou passar agora, talvez de maneira cronológica, né, tentar apresentar o que a ONU e o próprio a OMS desempenharam, né, trouxeram como ações para a gente refletir como ações multilaterais. No dia 28 de março, agora passado, a ONU lança um plano de resposta global humanitária, que vem de uma demanda justamente da Organização Mundial da Saúde. Esse plano é orçado, no primeiro momento, em 2,1 bilhões de dólares, e rapidamente, né, o seu orçamento mais que triplica. Hoje ele está orçado em 6,7 bilhões de dólares. A pergunta é, de onde virá esse recurso, né? Já que nós estamos acompanhando aí, infelizmente, um esvaziamento dos órgãos multilaterais, especialmente a partir do governo dos Estados Unidos da América. Nós sabemos que é o principal fornecedor, financiador, né, desses organismos multilaterais, e esse tipo de ação, então, depende, de fato, né, de recurso externo. É um novo fundo, né, uma nova demanda que está sendo criada. E daí já nos faz refletir sobre uma questão muito importante, né, que eu gostaria de deixar como questão para nós trabalharmos mais. Até que ponto o sistema multilateral presente no mundo hoje, né, estava preparado para um evento dessa ordem, uma pandemia dessa ordem? E o que é mais curioso, né, o próprio sistema ONU reconhece, por meio das negociações de mudança climática e de biodiversidade, que havia, sim, a possibilidade de ocorrer uma pandemia nos meios que nós estamos assistindo, infelizmente, né? Então, não dá para dizer, no caso da ONU e do próprio OMS, que não se sabia disso, se sabia, né? Eu mesmo tenho artigos onde a gente aponta essa questão, né, que o próprio aquecimento global e a perda da biodiversidade, esses dois fatores associados levam, certamente, a possibilidade de novas formas de surgimento de vírus como esse, que é importante se dizer, já existiu na natureza. O que muda é que nós passamos a ter contato com ele, né? Por meio do desmatamento, a gente diminui a área dos animais, eles acabam vindo mais próximo a nós, e às vezes passa, então, a transmissão. A biogeografia discute isso muito bem, né? A transmissão de um ser vivo a outro, aí um isolamento geográfico se rompe, e aí a gente passa a ter contato até que nós tenhamos anticorpos e preparo. Infelizmente, ocorre o que nós estamos assistindo hoje.
Isso já se passou em outros momentos da história, acho que não preciso ficar lembrando de gripe espanhola, etc, etc, etc. Então, essa é uma pergunta central, quer dizer, não havia um fundo de reserva prévio para que pudesse ser sacado nesse momento. Então, nós vamos ter que criar esse fundo de reserva. Isso me parece muito importante e eu queria deixar anotado como uma questão para nós discutirmos. Não por acaso, né, logo depois, então, é criado um fundo de resposta solidária, que é um fundo para doações de quaisquer pessoas, seja pessoa, empresa, Estado, etc. Esse fundo, inclusive, esteve envolvido naquela live importante que diversos artistas participaram, vocês devem ter acompanhado, esse briefing foi em abril. Ele já arrecadou números que eu vi agora pela manhã, né? 214 milhões de dólares, desculpe, com 375 mil contribuintes, né? Mas é uma ação perto dos 6,7 bilhões, vocês vejam que nós estamos ainda muito longe do que é necessário para que tenhamos uma resposta global humanitária à pandemia, né? Então, por mais que seja louvável o fundo e a resposta solidária de milhões de contribuintes, milhares, desculpe, ainda é muito pouco perto do que nós precisamos. Isso leva claramente à reflexão de que é necessário, sim, uma ação coordenada, estatal, assim como os estados estão investindo, né, jogando recursos na economia na escala nacional, é preciso também que se destine recursos para a cooperação internacional. E essa é uma pergunta que nós não sabemos se terá resposta ou não, né? É uma questão realmente que está no ar, né? No dia 3 de abril passado, na Assembleia Geral da ONU, né, uma reunião, há uma resolução pela solidariedade dos países, que é importante, e no dia 20 de abril passado, uma nova resolução também da Assembleia Geral, as duas ocorreram de maneira virtual, surge uma resolução importante, reforçando a cooperação internacional para a busca da vacina, medicamentos e fornecimento de material de apoio, especialmente IPI, para todo o pessoal de saúde, né? Isso na escala internacional. Então, certamente reforçando aspectos que o próprio Plano de Resposta Global Humanitária já havia apresentado, né? Logo mais, no dia 24 de abril, já na escala da Organização Mundial da Saúde, e aí eu fiz a escolha de fazer de maneira cronológica, porque se eu ficasse falando um por um, vocês iam ficar no vai e vem. Então, nós temos aí o reconhecimento de diversos líderes mundiais, né, de que é necessário a recuperação. E para que essa recuperação ocorra, então, como que vai ocorrer essa recuperação, que é a grande pergunta que nós não temos resposta, né? Diversos líderes, então, reconhecem, acompanhando aí, como exemplo, o próprio professor Jacob lembrou a semana passada, né, o Harari, que é o historiador israelense, eu lembraria também do Leonardo Boff, que é um teólogo brasileiro, entre outros, para citar alguns poucos grandes nomes que apontam também a necessidade da cooperação. Isso tudo já está compreendido, digamos assim, no sistema multilateral. A pergunta é como vai ocorrer essa cooperação? E essa é uma pergunta que não tem, de fato, resposta até o momento. No dia 18 e 19 agora de maio, semana passada, nós tivemos aí a Assembleia Mundial da Saúde, acredito que vocês acompanharam, isso foi amplamente divulgado pela imprensa, e ali sim surgiu uma possibilidade de cooperação real e concreta, né? Entre as decisões dessa Assembleia Mundial da Saúde, a OMS propõe uma trégua nas regras do comércio internacional, especialmente reguladas pela Organização Mundial do Comércio. É sempre bom lembrar que a OMC não faz parte do sistema ONU, então é de fato mais difícil, né, que uma organização da ONU consiga ter algum tipo de interação ou de ação direta junto à OMC, né? Mas a própria OMC prevê na Declaração sobre Acordo de Tríplice de Saúde Pública, que é do começo do século, se eu me lembro bem, 2001 a 2002, ela propõe lá, né, a própria OMC, a possibilidade de que os países membros, né, só os países membros, possam solicitar a não cobrança de tarifas, né, sejam patentes, taxas alfandegárias, o que quer que seja, em situações envolvendo saúde pública, que é justamente o caso que nós temos agora. Isso nos permitiria pensar, por exemplo, e isso é importante, né, de que em caso de uma vacina, em caso de fármacos que possam vir a surgir para combate à doença, né, isso poderia ser, digamos, distribuído em larga escala, sem cobrança das tarifas, sem cobrança de patente. Então, a própria OMC prevê, né, e agora a Organização Mundial da Saúde reforça esse compromisso. Então, talvez, né, eu queria também agora ressaltar algo importante. Veja, de
do reconhecimento da pandemia, né, que foi agora em março, para cá passaram apenas 2 meses, né? A gente pode até dizer que errou-se em reconhecer tão tarde a pandemia. Também acho que deveria ter sido reconhecido, se não no dia 30 de janeiro, mas pelo menos logo no começo de fevereiro já havia elementos que nós estávamos diante de uma pandemia, né? E a OMS esperou mais um mês. Mas depois que reconheceu a pandemia, se consegue rapidamente a pensar em formas de cooperação. Isso me parece importante. Insisto, como é que isso vai se operacionalizar? Essa é, de fato, a grande pergunta que está posta e nós não sabemos exatamente como é que isso vai ser implementado. E aí, então, eu passaria para a última etapa, digamos assim, né, mostrando algumas formas, né, de organização do mundo, né, no pós-Covid. Primeiro, reforçando se estaríamos diante de um novo regionalismo na América Latina. Acho que é importante recuperar 2 documentos. Um é o documento da CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão da ONU, e que, num relatório muito detalhado, propõe um novo desenvolvimento mais adequado às metas da ODS, né, e propõe algo muito importante, a instalação de uma renda básica universal para a América Latina. Se nós pensarmos que nós estamos falando de uma das partes do mundo onde nós temos aí grande desigualdade social, a ideia de uma renda básica universal me parece fundamental, né? Podemos também discutir isso. Outro grupo também importante que atuou na escala da América Latina é o grupo de Puebla. Não sei se vocês acompanharam, né? Isso foi agora no mês de maio também. Participaram ex-presidentes, como o presidente Lula, o presidente Tabaré Vázquez e o Mujica do Uruguai, enfim, vários ex-presidentes, e eles, então, reconhecendo a perda de 5,3%, projeção da CEPAL, não sabemos se isso vai ocorrer, se vai ser mais ou menos, né, do PIB da América Latina para esse ano, propõe ações para retomar a economia pautada basicamente no combate à miséria. Isso me parece também algo muito importante. Como nós vamos pensar no mundo pós-Covid, me parece que trabalharmos para diminuir as desigualdades sociais seria, de fato, uma grande ação e uma oportunidade que essa crise coloca. Nós poderíamos gerar muito emprego, muito trabalho para diminuir a desigualdade social, produzindo moradia de qualidade, serviços de saneamento, água, etc., que hoje já existem em vários outros fóruns, acredito que eu já tenha falado sobre isso também aqui. Com esse vai e vem da confusão aí, eu perdi um pouco a noção de tempo, mas eu estou achando que eu estou falando em torno de 30 minutos, é isso, Lisa? De qualquer modo, eu vou já encaminhar aqui. Isso, Wagner. Então, para não esticar muito a conversa, a gente poder ouvir os colegas que estão colaborando conosco, eu queria, então, encerrar apontando se esse novo multilateralismo que está aí diante da gente, né, vai permitir ou não o surgimento de novos polos de poder mundial. E aí não há dúvida, né, que nós temos hoje a China com uma potência não apenas econômica e financeira, porque ela tem uma capacidade de produção industrial extraordinária, e financeira, porque ela detém parte da dívida de diversos países, inclusive Estados Unidos da América, mas também uma potência nuclear e militar, e que, esse me parece o dado novo, né, começa a atuar numa frente de ação onde a China não atuava, que é justamente, né, o poder brando, enfim, aquela ideia de que nós podemos ter outras formas de exercer poder que não pela imposição da força. E a ajuda à Itália, né, e a países africanos me parece uma pista, né, de como a China pode se comportar para agregar mais elementos à sua inserção internacional hoje, né? Além disso, o que a China está propondo em escala interna, né? E lá é fácil tomar decisões, né? Não há muita discussão. Incrementar a economia por meio de uma revisão de serviços de infraestrutura, enfim, eles vão incrementar o que já está bom, né? E é a alternativa que eles estão buscando lá para incrementar internamente a sua economia. No caso dos Estados Unidos da América, qual é o cenário posto hoje? Bom, os Estados Unidos da América tem uma liderança que não reconhece sequer a gravidade da questão, né? Então, esse é um ponto central. Além disso, o país vai viver um processo de renovação do poder agora, né? Uma eleição, portanto, que também faz com que ações na escala internacional sejam ainda mais calculadas, né? Nós sabemos que é uma corrente interna, um debate interno, na verdade, nos Estados Unidos da América, que é justamente qual é o limite da intervenção do país. Esse debate não é de hoje, ele vem desde o final do século XIX,
se os Estados Unidos deve ser mais intervencionista, atuar numa escala global ou não, ou atuar apenas onde estão envolvidos os seus interesses. A pergunta é, quais são os interesses dos Estados Unidos da América num quadro recessivo mundial, onde há um recrudescimento da economia em geral, diminuição por demanda de petróleo, enfim, um recuo também no consumo de bens e serviços, inclusive onde as grandes empresas de tecnologia estadunidenses ganham muito, ao mesmo tempo que elas estão também ganhando muito mais informação, né? Então, aquela ideia de uma economia 4.0 que a gente assiste hoje, envolvendo inteligência artificial, impressão de 3D, enfim, associado a todo esse controle social que eu dizia lá no começo, certamente dá uma vantagem muito grande para essas empresas de alta tecnologia que tem nos Estados Unidos da América hoje, um país com muito poder, né? Talvez em contraposição a isso, nós temos a China com a Huawei, com toda a polêmica que vocês certamente acompanham, né? Envolvendo aí a tecnologia 5G, envolvendo os Estados Unidos da América e China, por exemplo. Mas os Estados Unidos não tem uma liderança hoje capaz de influenciar o mundo. E eu diria que isso pode, inclusive, custar ao país uma posição de destaque nesse pós-Covid. Eu usaria dizer isso. Talvez, com os resultados das eleições, se não for a reeleição do presidente Trump, isso possa mudar. Talvez, eu diria. Mas ele pode fazer um estrago muito grande que não permita, né, não dê tempo dos Estados Unidos da América recuperar. Porque uma coisa é a China estar distribuindo equipamentos de saúde para a Itália e países africanos, outra coisa são as empresas estadunidenses simplesmente ganhando mais dinheiro com os dados que estão arrecadando a partir desse momento de confinamento social que nós estamos assistindo. Há uma enorme diferença sobre isso, e como é que isso depois vai ser pesado na decisão da política externa é algo que nós não sabemos resposta ainda, mas é muito diferente, as estratégias são muito distintas. Uma é Estado, outra são empresas, né? Ainda que no caso chinês, tenhamos também empresas chinesas atuando na África, isso é importante lembrar. Por fim, a União Europeia. A União Europeia, houve lá, sem dúvida, toda essa conjuntura, né, fez com que a saída do Brexit acabasse ganhando até uma importância menor, né, mas não passou desapercebida um anúncio da Angela Merkel e do Macron, né, primeiro-ministro da Alemanha e o presidente francês, que juntos lançaram a ideia de um fundo comum de 500 bilhões de dólares para ajuda a países mais pobres. Isso não é pouco nessa conjuntura. Se vocês lembram que os números que eu apresentava, né, é muito mais que o próprio dinheiro que a própria ONU pediu, né? Como é que vai ser operacionalizada essa cooperação e quais são os critérios que eles vão definir países pobres? Isso não está detalhado. Mas, de qualquer modo, é um outro tipo de ação. Então, você tem, de um lado, a China com doação de equipamentos, né? Estados Unidos da América, eu diria que há uma incógnita, são empresas que estão ganhando mais dados, uma economia 4.0 de informação é importante, sem dúvida, isso tem uma vantagem, e a União Europeia com uma ajuda financeira, né? Agora, não está detalhado para que áreas esse recurso vai ser destinado e, principalmente, qual é o país, o perfil de país que serão ajudados com esse recurso. Por enquanto, se fala apenas em países mais pobres. É claro que essa discussão ela tem algum ruído na União Europeia, porque nós sabemos que há uma assimetria também no interior da União Europeia, né? Então, alguns países da União Europeia também reivindicam parte desses 500 bilhões. Então, daí já começa uma discussão de ordem política, que pode fazer com que esses recursos acabem digamos, atrasando, né? Não demore um pouco mais a chegar. Enfim, para eu fazer uma síntese, então, o que eu procurei discutir com vocês aí, né? Basicamente, partindo da ideia de que nós temos aí a maneira pela qual o vírus será combatido, né? E a doença, isso vai gerar cada vez mais diferenças na nossa forma de convívio social, que não resta dúvida, né? Vai gerar uma nova arranjo na globalização. As fronteiras estão fechadas temporariamente, eu acredito que em breve elas vão ser retomadas sim, né? A Alemanha já está reabrindo, a Áustria está reabrindo, enfim, nós vamos ver paulatinamente os países abrindo de novo suas fronteiras, inclusive com voos, etc. Mas eu tenho dúvidas, né, de quanto essa abertura vai durar, já que nós não sabemos, inclusive, se pode vir ou não um novo tipo de, uma forma de recontaminação, digamos assim, uma nova onda de contaminação, para deixar mais claro, né? E aí, então, vem as ações multilaterais. Eu procurei destacar um pouco que a ONU fez, algo que a Organização Mundial da Saúde está fazendo também,
Como que a CEPAL, na escala da América Latina, procurou trabalhar a questão, eu destacaria muito importante a ideia de uma renda básica universal, essa me parece a grande saída, associada a investir em infraestrutura de saneamento, moradia, ou seja, na América Latina teríamos aí uma grande oportunidade de combater a desigualdade social, gerando emprego e gerando atividade econômica. E, por fim, esse cenário, né, bastante aberto ainda de quais seriam, então, os novos polos do poder mundial. Eu destacaria a China, a União Europeia, e deixo os Estados Unidos da América com uma grande incógnita, afinal de contas, a liderança não tem capacidade hoje, né, de influenciar o mundo, lamentavelmente, em termos de liderança, né, que fique claro, não pelo indivíduo que está lá. Né, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma incógnita, já que eles vão passar por uma eleição, e eu imagino que será uma eleição diferente da anterior, ela vai ser mais acirrada. Enfim, obrigado por enquanto e fico à disposição para as questões. Passo para você, Luísa. Obrigada, Wagner, e agradecendo então novamente aos professores, Flávio, Raul, Marina, Miriam, que estão conosco, a professora Madalena também, eu acho que a conexão dela deve ter caído, e pedindo então para os professores e os colegas que tiverem alguma dúvida, para ou abrir o microfone, um por vez, pedindo para quando terminar de fazer a pergunta, fechar o seu microfone para evitar que atrapalhe a próxima pessoa a perguntar, ou fazer a pergunta aqui pela caixa de texto e eu leio a pergunta para o professor Wagner. Então, muito obrigada e eu deixo agora aberto para os colegas e para os professores perguntarem. Abrindo aqui o microfone, por favor. E também, lembrando que eu coloquei o relatório da CEPAL, que o professor falou um pouco durante a apresentação, e a Marina também colocou a notícia de que a OMS suspendeu os testes com cloroquina em pacientes com Covid-19. Então, aqui, Wagner, eu vou ler a pergunta da Alessandra Garcia. Professor Wagner, você teria considerações referentes às migrações internacionais nesse contexto pós-Covid-19? Excelente questão. Veja, de fato, nós temos aí, entre outras questões, né, a volta do preconceito, e inclusive envolvendo migrantes em diversas escalas, né? Uma das minhas ex-alunas, já doutora, né, a Zenaida Lopes, né, fez um artigo muito interessante, eu não lembro agora onde ela publicou, depois a gente pode passar a vocês também, mostrando como está a questão da migração na América Latina. O fechamento das fronteiras, por exemplo, levou a bolivianos saírem a pé de São Paulo para voltar para a Bolívia, estou falando a pé. Ela retrata também população no Peru, que vive junto aos Andes. Imaginem vocês saíram de Lima, né? Depois vocês pegam o mapa, né, junto ao litoral e chegar até os altos, até os Andes, praticamente. Então, ela constata que, infelizmente, parte dessa população está morrendo, né? Porque, primeiro, como foram suspensas todas as formas de transportes terrestres, né? Os voos são caros, e aí você passa a ter, então, uma dificuldade real, né, de deslocamento da população. O deslocamento terrestre também está difícil. Nós já tínhamos aí restrições aéreas, evidentemente, as restrições por navio, ou qualquer tipo de transporte por água também é grande. Então, eu diria que as migrações hoje elas estão numa situação ainda de maior fragilidade, né? Mas está surgindo um monte de pergunta aqui, Luísa. Vamos ver, o professor Raul fez umas observações, o Fábio vai falar também, a Marina. O professor Raul colocou aqui, Wagner, ouviu dizer que a China poderia tornar sua possível vacina como um bem público da humanidade? Se fizer isso, irá prejudicar muitos laboratórios americanos. E a professora Marina, como pensar em propostas de colaboração do Brasil no cenário internacional deste momento de vulnerabilidade institucional que estamos passando? E o professor Flávio, se vocês quiserem, por favor, abrir o microfone para falar também, fiquem à vontade.
Se o professor Flávio já quiser fazer a pergunta dele, o Wagner, você pode responder em blocos, Wagner? Tá. Pode ser. Por favor, professor Flávio, pode abrir. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Ouvimos. Então, eu queria fazer uma breve colocação e já agradecendo o espaço outra vez. Eu acho que a proposta realmente de vocês ela se construiu e vem se materializando de um modo muito interessante, né? A partir de diversos eixos, diversas matizes que têm a ver com a contemporaneidade. E aí a gente poderia falar sobre uma série de questões, mas eu vou tentar, o Wagner e demais colegas, focar numa questão mais geral que tem a ver com as declarações do que nós ouvimos nas reuniões da semana passada, da renovação ministerial, que tem a ver com o ministro do Meio Ambiente, relacionando os nossos grandes domínios ambientais, grandes domínios naturais do Brasil, né, como o professor bem colocou, na Divisão Internacional do Trabalho nós temos um papel, a questão ambiental ela está aí, nessa disputa e, obviamente, colocada de um modo direto com a questão do agronegócio. Então, é o seguinte, como o Wagner bem colocou, a ONU e outros organismos internacionais já disponibilizavam na informação, quer dizer, não havia novidade, que nós poderíamos passar por um novo processo, um novo problema de pandemia, né? E, mesmo assim, pouco se foi feito, ou quase nada foi feito nesse aspecto. E nós sabemos que, nesse contexto de mudanças climáticas, de alterações ambientais, esses grandes domínios de natureza, e o Brasil é um país de destaque nisso, porque tem grandes domínios ambientais no mundo, né? Nós estamos falando, inclusive, de um país de mega diversidade, portanto, ele não foge a essa regra. Alguns especialistas, colegas e Wagner, colocam o Brasil como um dos principais repositórios de novos vírus, de vírus no mundo, não de necessariamente novos vírus, mas de vírus no mundo que podem ter aí processo de mudanças, alterações ou mesmo de contágio humano, né? Então, com o processo de degradação avançada e com essa história de passada da boiada, antes de finalizar, eu fiz aqui apenas 5 passagens de 30 segundos dizendo o que é que o governo, através do Ministério do Meio Ambiente, vem fazendo. No dia 6 de maio, 6 de abril, por exemplo, ele colocou a anistia a desmatadores de áreas da Mata Atlântica. No dia 14 de abril, a exoneração no setor de fiscalização do IBAMA, assim, em grande quantidade. No dia 22 de abril ainda, a FUNAI permitiu a ocupação e venda de terras indígenas não homologadas. No dia 7 desse mês, nós tivemos a GLO para combater incêndios e desmatamentos ilegais na Amazônia. E diga-se de passagem que o Ministério do Meio Ambiente ficou ao largo. Quem comandou isso foi o vice Mourão. E, por fim, no dia 12 de maio, nós tivemos a estruturação pesada no ICMBio. Então, minha pergunta vai nesse contexto aí, Wagner e colegas, de como nós podemos pensar, né, essa questão ambiental em termos dessa disputa do agronegócio e do manejo ambiental nos grandes domínios de natureza no Brasil e, obviamente, aí a Amazônia ganhou um destaque. Wagner, nós temos mais algumas perguntas aqui no chat. Você quer que eu já faça elas ou você vai responder por blocos? Podemos, pode fazer, pode fazer também, por favor. A gente aí já passa. Então, o professor Raul Guimarães, ele falou que uma outra questão é a perda de protagonismo do Brasil no multilateralismo, inclusive o país ficou de fora da agenda de muitas pesquisas. A Marina agradecendo a exposição e as questões trazidas pelo Wagner, e o Raul também falou sobre a questão da nova globalização. Se você não acha que emerge dessa pandemia novas formas ou ampliação de produção cultural virtual. E o Matheus Caruso, que também comentou, essa é a minha preocupação também, tendo em vista a péssima questão diplomática e política do Brasil, podemos ter um atraso em receber vacinas de outros países? Então, vamos... Bom, são excelentes questões, agradeço muito, enfim,
e tem uma complementação, vou pedir que a Cecília vá fazendo enquanto eu vou começar a comentar aqui, né? Primeiro, a questão do professor Raul, de fato, Raul, se a China fizer esse lançamento, né, e veja, agora ela tem respaldo jurídico, né, o próprio OMS foi acordado na própria Assembleia Mundial da Saúde que devemos flexibilizar, né, a questão da patente e principalmente cobranças de taxas, etc., em caso de surgimento de uma vacina. Então, essa questão já está posta, né? E talvez a China tenha nisso mais um argumento jurídico, até eu diria, na escala internacional, para poder protagonizar uma vacina e, quem sabe, a partir daí, então, ter ainda mais vantagem, né? Em termos do chamado soft power, né? Que eu estou falando aqui, mas eu pensei que a Luísa ia comentar, né? Que é a grande teoria do Nick, vai dizer que, olha, o Brasil não, o mundo em geral, existem formas de exercer o poder, uma mais eficaz é justamente esse poder brando, essa forma de você convence sem usar necessariamente a força e a coerção. Então, de fato, a gente está assistindo no mundo, Raul, hoje, uma nova estratégia de poder da China, que não usava essa forma de trabalho, e passa a usar também, o que mostra que eles estariam abrindo, digamos assim, um novo eixo, né, de ação, de discussão e de influência no cenário mundial. Isso me parece também muito importante estar comentando. E daí o Raul comenta também, né, se isso levaria a uma perda do Brasil no multilateralismo. Eu não tenho dúvida, Raul, nós estamos de fora de várias agendas de pesquisa, sim, mas eu acredito que isso já vem de algum tempo, né? Eu sempre costumo dizer que até o golpe de 2016, eu recebia, você imagina que você também e outros colegas, muita gente interessada em fazer cooperação, recebi vários alunos, etc. Fui convidado, trabalhei na Universidade de Salamanca por 3 anos seguidos, havia um mestrado em Brasil, para vocês terem uma ideia, eu tinha a honra de ir lá colaborar, apresentando um pouco do Brasil lá, e aconteceu o golpe, não se formou mais turma, o Brasil passou simplesmente a ser ignorado no cenário internacional. E esse quadro que vem lá de 2016, hoje ele está ainda mais agravado, né? E aí eu já emendo com uma pergunta da Marina, que elas comentam, né, cadê aqui a pergunta da Marina, né? Quando ela fala como é que o Brasil, né, estaria no cenário da globalização, né, nesse momento de vulnerabilidade institucional que nós estamos passando. De fato, Marina, a nossa vulnerabilidade institucional, ainda mais depois do vídeo, certamente vocês tiveram assistido o vídeo notícia, mostra como é que está sendo, eu diria, não sei se a palavra administrada é correta, mas como está sendo levada a gestão pública nesse país, e de fato isso gera muita preocupação. E aí, eu tenho clareza, né, que pode sim nos levar a uma situação de maior fragilidade, ou seja, aquilo que já é ruim, né, que já é difícil, pode se tornar ainda mais agravado, inclusive com o Brasil perdendo espaço, sim, no cenário internacional, né. Eu poderia citar, no caso da mudança climática, que eu acompanho mais de perto, mas poderia citar outros campos também, né, o Brasil, por exemplo, votando contra decisões onde tradicionalmente votava pelos direitos humanos na ONU, enfim, nós estamos vendo uma mudança radical, né, das posições brasileiras, e isso leva, de fato, a muita inquietação. Já a questão do Flávio, né, que é muito importante que o Flávio está trazendo, de fato, né, nós sabemos que o desmatamento é um vetor para que nós tenhamos, né, as barreiras biogeográficas rompidas, né, porque nós temos lá os vírus que já existem na natureza, estão aí atuando, enfim, nós passamos a ter contato com esses vírus, e isso, de fato, num cenário de pandemia, o aumento do desmatamento propiciaria, sim, ao surgimento, para nós, não para a natureza, né, de novos vírus, levando a uma situação de agravamento da crise mundial, inclusive. E, nesse aspecto, nós temos que ter muita clareza, né, se essa ação de desmatamento irresponsável que a gente está assistindo no Brasil não vai recuperar aquela velha discussão, né, de Amazônia como um foco de interesse mundial. Esse é um tema que é difícil de ser trabalhado, né? Eu, pessoalmente, tenho clareza que a Amazônia interessa, sim, ao mundo, mas quem deve fazer gestão da Amazônia são os países amazônicos e ponto, né? Mas não há dúvida que essa irresponsabilidade fomenta, inclusive, esse tipo de ação. A minha pergunta é como é que os militares, que durante muito tempo, só para citar aí, né, os trabalhos do Meira Matos, para ficar nele, né, e do Golbery, que sempre tiveram muito apreço e clareza sobre o que significa a Amazônia, aceitam compor um governo de Amazônia tratada dessa forma. De fato, são das perguntas que, do meu ponto de vista, não fica difícil responder e entender, né, como é que isso poderia ser alterado agora, né?
Então, Flávio, realmente você tem razão, né? Nós estamos diante de um quadro instável, de um quadro de desmonte das instituições de fiscalização de ambientais do Brasil. Para quem tem a paciência de acompanhar minhas colunas da Rádio Brasil Atual, eu venho falando isso já desde algum tempo, né? Insistindo, mostrando, inclusive alguns exemplos que o Flávio lembrou, já comentei lá também. De fato, a gente tem sim um desmonte paulatino, ou seja, há uma agenda, né? Claramente, tanto que esse cidadão tem recebido o título de ministro do não ambiente, né? Não de meio, de não ambiente, ou ministro antiambiental. Isso, de fato, também me deixa muito preocupado. Claro, isso pode, inclusive, retomar, fazer com que seja novamente trazida à discussão uma certa gestão internacional sobre a Amazônia, que é algo muito preocupante, e nós devemos estar muito alertas a isso, né? E aí, se eu não pulei ninguém, tem aqui uma outra questão da Cecília. Tem a questão da Cecília e retomando, né, a questão do professor Raul, aqui falando sobre o multilateralismo e o papel do Brasil, e depois a Cecília fala sobre o protagonismo do Brasil em relação ao Mercosul, qual país sairia fortalecido desse bloco. A Marina falando sobre o conceito do Milton Santos, que ele fica reforçado neste momento, com um reforço do federalismo dos lugares. O Henrique, que fala, primeiramente, agradece pela sua fala, e com relação à pergunta, o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos afirmou recentemente na Câmara dos Deputados sobre o incremento de sua presença militar na América Latina, além de ver Rússia e China como ameaças. Assim, presenciamos um retorno a uma situação de Guerra Fria. Como será a atuação dos Estados Unidos na América Latina caso democratas vençam as eleições em novembro? E eu vou pedir para a professora Miriam também, que se inscreveu. Posso comentar agora, Luísa, depois pode ser? Pode sim, Wagner. A Miriam faz as perguntas dela, pode ser assim? Tá joia, tá ótimo. Deixa eu ver, para eu também não me perder, são perguntas ótimas, agradeço a todos aí, né? Muito mais rico do que a minha síntese, que foi interrompida, fiquei até agora, enfim, mas tudo bem, vamos tocar. Acho que o Raul tem razão, há de fato hoje a possibilidade de uma produção cultural virtual, sim, né? Eu tenho assistido, eu confesso que eu tinha enorme preconceito com o YouTube, né? Perdi, acho que tem muita coisa bacana lá, né? Eu achava que era só, enfim, outra coisa, né? Essa outra coisa também está lá, mas tem muita coisa de qualidade. Enfim, passei a acompanhar, né, grandes debates, etc., produção cultural, enfim, artística de diversas formas, não só musical, artistas plásticos, dança, enfim, jazz para quem, enfim, há uma diversidade, uma riqueza extraordinária, e eu acredito que os meios estão postos aí para isso, né? Só precisamos ter clareza que também toda essa informação está sendo armazenada pelas empresas, e como é que isso vai ser devolvido para nós é que nós não sabemos, de fato, ainda, né? Não há uma regulamentação clara referente, por exemplo, a direito autoral, não há uma recomendação clara, por exemplo, ao papel dos artistas como protagonistas sociais. Nós sabemos que dos segmentos mais afetados hoje pela essa crise toda de afastamento social é justamente o grupo de artistas, né, que dependem, e não só os artistas protagonistas do espetáculo, mas principalmente aqueles que apoiam a realização do espetáculo. Estou falando de cenografista, estou falando de pessoal que trabalha com iluminação, maquiadores, enfim, tem todo um conjunto, figurinistas, enfim, tem todo um conjunto de profissionais aí, que eu aprendi vendo as lives, né, que é o pessoal da graxa, como eles chamam, enfim, achei meio preconceituoso, mas estou usando a expressão que eu ouvi vários artistas falando, ou seja, essas pessoas estão sem ter o que fazer. Com um agravante também, né, conversando com uma amiga outro dia, ela dizia que com as lives, inclusive, está se fazendo aquilo que se fazia antes sem a presença dessas pessoas. Então, nós estamos vendo aí, de fato, um enxugamento muito grande de oferta de trabalho. Gente que a vida inteira foi iluminador, por exemplo, ou técnico de som, simplesmente está perdendo atividade, porque hoje, com um aparelho celular ou uma câmera como essa que a gente está usando aqui, você pode transmitir, fazer um show bacana, etc. e tal. Então, de fato, né, temos sim uma produção cultural muito importante, mas é preciso lembrar também que, infelizmente, a gente pode estar gerando aí mais desigualdades, né? O Matheus, acho que eu comentei a questão do Brasil, né, Matheus, relacionado à questão diplomática, né? Se nós podemos ter um atraso de receber vacinas, eu acredito que sim, né? O Brasil talvez apresenta muita fragilidade, né? É o lado, se existe alguma vantagem, eu acho que não é nem essa palavra, né? Não é adequada, mas enfim, o fato do Brasil estar aí, infelizmente, né, hoje, como o segundo foco do mundo, perdendo os Estados Unidos da América, talvez leve o Brasil a uma ação de emergência externa.
E aí tem uma discussão das relações internacionais, que a Luísa depois pode querer comentar, que é qual é o limite para a ingerência no interior de um país, né? Nós sabemos que essa é uma questão que está posta. Se há uma situação de calamidade pública, as forças internacionais podem ingressar. Estamos longe disso ainda no Brasil? Sim, estamos longe sim, mas dado que a gente assistiu a semana passada e todo esse descontrole que está posto hoje, todas essas possibilidades têm que ser aventadas e colocadas na mesa, né? Eu não gostaria, de fato, de ver as tropas da ONU aqui para uma intervenção, ao contrário, mas desmatamento da Amazônia, desgoverno que estamos assistindo, etc, etc, isso pode gerar, sim, né, um entendimento internacional que, pela importância que o Brasil tem, por seus atributos físicos e pelas condições de vulnerabilidade da sua população, talvez seja necessário algum tipo de ação de outra ordem. Espero que não, né? E eu espero também que os militares que devem estar acompanhando essa discussão aqui estejam atentos a isso, né? Espero que estejam atentos a isso, né? Enfim, que é muito preocupante. A Cecília comenta aqui, né, a questão do protagonismo no Brasil em relação ao Mercosul. Veja, esse governo não gosta do Mercosul, né, ele quer acabar mesmo com o Mercosul. Depois que houve a eleição da direita no Uruguai, ele fez algum aceno em relação ao Mercosul, mas a aproximação é muito, muito acanhada, né, e não é, de fato, o foco desse governo, não há o menor interesse em ter um protagonismo junto ao Mercosul. Aí vamos ter aqui a questão do federalismo dos lugares que a Marina apresenta, é verdade, nós temos sim essa questão posta, para comentar rapidamente, quer dizer, nós estamos assistindo aí, de fato, né, alguns lugares se tornando protagonistas, né, na escala internacional, desculpe, pela tragédia, isso que é importante dizer, acho que Manaus é um exemplo, lamentavelmente, a ser lembrado, né? E aí as questões do Henrique, que são, na verdade, que daria uma tese, Henrique, né? Quer dizer, se nós estamos tendo um retorno à situação da Guerra Fria, e como é que os Estados Unidos atuaria em relação à América Latina, né? E especialmente caso os democratas vençam a eleição em novembro. Veja, os democratas têm uma ação um pouco distinta, né? Mas, ao mesmo tempo, não é muito diferente na essência dos republicanos, não. O que eu poderia dizer a você é o seguinte, né? A ameaça russa e chinesa, eu diria que para uma ação estadunidense, né, a presença chinesa ela é mais angustiante. Acredito que no caso enfim, da Rússia, né, até pela distância geográfica e pela certa, digamos, uma dificuldade de alinhamento do Brasil hoje com a Rússia, eles não veem com tanta dificuldade. Estão falando de 2 produtores de petróleo em larga escala, Brasil e Rússia. Enfim, o Brasil hoje, apesar de tudo, tem um protagonismo na produção de petróleo. Não sei se o petróleo vai ser tão necessário, se estão vendo o preço cair, se estão vendo aí vários navios parados, mas, enfim, num certo cenário de retomada, eventualmente o petróleo pode vir a ser valorizado novamente. Eu acredito que a grande questão está posta realmente para a China, né? E se você lembra daquele cenário que eu, afinal, procurei deixar apontado, nós teríamos aí China, Estados Unidos da América e União Europeia, né? Protagonismo aí, talvez, numa dobrada Alemanha associado à França, né? Enfim, procurei comentar aí rapidamente e fico à disposição para as perguntas da Miriam. Miriam, por favor, se você puder abrir o seu microfone para fazer as perguntas. Não sei. Boa tarde, Wagner. Vocês estão me ouvindo? Sim? Boa tarde, Wagner, boa tarde, Maria Luísa, e boa tarde a todos os participantes. Em primeiro lugar, parabenizar Wagner pela iniciativa desse seminário, acompanhei várias sessões, e também pela tua fala hoje, realmente muito interessante, e abordou vários aspectos. Né? Eu gostaria de comentar, em primeiro lugar, procuro não me prolongar muito em função da hora. Em primeiro lugar, a questão da Espanha, que você mencionou, né? E comento. A questão dos rebrotes, sim, todos, da epidemia ou da pandemia, todos estamos preocupados, e poderá ocorrer dentro de 2 ou 3 meses, 6 meses, enfim, poderá ocorrer, né? Temos que prevenir para que não isso aconteça. O que está acontecendo na Espanha, em algumas cidades, como você citou, Valência, Madrid, Barcelona também, não é tanto um rebrote, não sei como é que a notícia chegou no Brasil, né? Mas aqui o governo espanhol estabeleceu fases, a fase 0, 4 fases, começaria com a 0, 0, 1, 2 e 3, né?
Então, o que aconteceu é que algumas regiões não passaram de fase. Por exemplo, Madrid demorou uma semana a mais para passar de fase. Barcelona ficou 15 dias mais para passar da fase 0 à fase 1. E o que aconteceu com Valência, em função da situação crítica, porque Madrid e Barcelona foram os principais focos. Né? Com relação a Valência, o que aconteceu é que, no momento de passar a uma fase seguinte, resolveram, pelo número de casos e tal, né, simplesmente ficar mais tempo nessa fase que estavam. Então, não foi perdão, um retrocesso, mas sim foi, não se avançou. Perdão. Outra questão, eu queria que você comentasse sobre o pós-Covid meioambiental. E nós vimos como, perdão. Nós vimos como a redução, Wagner, nós vimos como a redução das atividades, né, diminuiu consideravelmente a contaminação atmosférica. Mas, claro, nós tivemos aí um consumo muito grande, intensivo, né, de plástico durante todo esse período, né, em função da própria necessidade que houve, o material sanitário, etc. Né, aumentou consideravelmente. Quer dizer, como é que você vê essa questão, né, a questão meioambiental no pós-Covid? Você comentou sobre o Brasil, se você puder comentar de uma forma mais geral. Você comentou também sobre o trabalho e as migrações internacionais, para comentar o que aconteceu na Espanha. Na Espanha, por exemplo, nessa época de safra, principalmente da fruta, né, o que aconteceu é que, como coincidiu com o confinamento, o que ocorreu é que os trabalhadores que costumavam vir do leste europeu e do norte da África trabalhar na colheita, foram substituídos por trabalhadores, por desempregados espanhóis. Né? Quer dizer, agora, a questão para o próximo ano, né, quando termina o confinamento, o que vai acontecer? Esses trabalhadores internacionais, né, vão continuar vindo ou simplesmente serão substituídos pelos trabalhadores brasileiros? Espanhóis. E, por último, a questão que você colocou é do turismo. Né? Eu creio que, pelo que se está observando agora, num primeiro momento o turismo será regional e nacional. No primeiro momento, os governos, há governos já, Itália, França, que estão concedendo, digamos, um bônus turístico, né, para que os que quiserem, pues, gastem esse bônus dentro do próprio país. Né. Mas também existe uma preocupação, um interesse muito grande, até pela pressão, né, que os países comecem a receber turistas internacionais. Então, num primeiro momento, talvez o que se faça, o que se forme, é um corredor de turismo, digamos, seguro, né? Uma rota segura, né? Entre países. Provavelmente, primeiro vai acontecer isso. Mas também comentar que alguns países da União Europeia, em função já que as fases do desconfinamento já vão avançando, a Espanha, por exemplo, hoje anunciou que a partir de 1º de julho, os visitantes que chegarem, né, os turistas que chegarem, não terão mais que passar pelo confinamento atual de 14 dias. Tá? Então, são todas medidas que se está tomando no sentido de que a atividade econômica volte à sua normalidade. Obrigada. Obrigada, Miriam. Pessoal, nós temos mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês quiserem fazer, o professor Wagner já responde junto com as perguntas da professora Miriam. E agradecendo também a todos os professores que participaram do debate hoje, trazendo as suas questões, e também aos alunos que trouxeram
suas dúvidas e suas pontuações aqui para o nosso debate. Nós não temos mais nenhuma dúvida? Wagner, se você puder responder então a Miriam. Muito bem, vamos lá. A Miriam, como trouxe várias questões importantes, né? Eu vou começar com a questão do turismo e deixar por último o ambiente, porque acho que aí temos, de fato, algo importante também e que não houve tempo, né? Eu queria dizer o seguinte, Miriam, com relação ao turismo, né, talvez tenhamos sim que rever a própria atividade turística, né? Nós sabemos que o turismo gera altos impactos, né? Barcelona é um exemplo disso, acho que você conhece muito bem, eu vou falar rapidamente, mas enfim, expulsão de população das áreas centrais para formação de receber estrangeiros, o turismo de um dia que a gente vê com as atividades esportivas, pessoas que chegam, se embriagam e vão embora no final da noite, enfim, não deixam nada para a cidade. Ou seja, é um segmento que, de fato, já introduzia, né, várias questões, né? O turismo de massa, por exemplo, envolvendo aí os cruzeiros, que também tem aí muita coisa também a ser discutida. Nós vimos aí alguns cruzeiros, né, alguns navios que ficaram literalmente à deriva, né, não puderam atracar em diversas situações, né? Então, é de fato aí um quadro muito preocupante. Eu não sei se teremos atividade turística na escala que tínhamos antes, né? E acredito até que essa questão que a Miriam trouxe, que é muito importante, inicialmente teremos atividade turística em escala regional e nacional, me parece por duas razões. Primeiro, ninguém vai ter muita coragem de sair de um ponto ao outro, acredito eu. E eu falo isso com a preocupação de que em outubro teremos o GeoCrit aqui em São Paulo, espero que sim, ou não, ou será presencial, ou não será presencial, enfim, mas acho que as pessoas não estão muito disponíveis ainda a circular, então é mais razoável que, se for circular, circule mais próximo. E, segundo aspecto também, a própria questão da mutação do vírus, né? Até que ponto nós estaremos, entre aspas, imunizados de um vírus que circulou no Brasil, você vai se expor a uma outra situação em outro país. De fato, essa é uma pergunta que eu acredito que quem está envolvido com turismo vai ter que refletir, não é uma questão de simples resolução. A questão dos migrantes, acho que você trouxe informações muito importantes, né? Eu agradeço. E com relação à questão ambiental, aí acho que a gente teria a chance de fazer um novo seminário para discutir o meio ambiente e Covid, né? E certamente vocês seriam convidados também a colaborar conosco, não há dúvida, né? Que envolve a questão da saúde, que o Raul trouxe muito bem, que eu agradeço também a colaboração, a própria Marina, enfim, a professora Helena, a Miriam com diversas observações, o Flávio, também a Madalena, ela me mandou uma mensagem no Zap aqui que faltou energia, enfim, ela acabou caindo, e o próprio Pedro Jacob, enfim, todos os colegas que colaboraram conosco aqui. Eu diria o seguinte, veja, Miriam, primeiro, a questão ambiental tem relação direta com o surgimento da pandemia, né? Acho que a gente procurou comentar ao longo desse seminário, se não ficou claro, eu queria insistir de novo. As mudanças climáticas, elas fazem com que nós tenhamos contato com diversos patógenos e vírus que estão congelados, por exemplo, o permafrost, só para dar um elemento, esse solo congelado que a gente tem junto aos polos, ele vai ser descongelado e vai liberar vírus, né? Por exemplo, relacionado à mudança climática. E, como dizia há pouco o professor Flávio, nosso colega lá da UFC, mostrando também que o desmatamento faz com que nós tenhamos, sim, maior chance de contaminação, de contágio direto, né, de vírus que já existem e que hoje estão aí. Nós temos uma barreira geográfica diante deles. Isso é, de fato, algo muito preocupante. Então, em termos de pandemia, e veja, a gente escreve sobre isso e fala sobre isso pelo menos desde 2005, quando nós fizemos a primeira ou segunda conferência de mudança climática da América do Sul. Está publicado um livro, né, o professor Ulisses, agora fugiu o nome, Folastieri, da Fiocruz, já estava publicando isso, o próprio Chico Mendonça trabalhou com a gente naquele momento, enfim, essa questão para nós não é novidade. Nós exigimos a chance de ter uma pandemia, infelizmente ela surgiu, e a chance de ter outras é real, ela é objetiva, né? E aí, insisto, né, o mundo hoje não estava preparado e continua despreparado para enfrentar essa situação. Alguém já disse também que é absurdo que o mundo gaste tanto dinheiro em armas e não tenha máscaras, né, para fornecer para a população. Se você pensar o custo de produção de uma máscara é infinitamente inferior a qualquer tipo de armamento, nós temos muito mais arma e munição disponível do que máscara, é absurdo, né? São as grandes contradições que a Covid, literalmente, sem trocadilho, nos joga na cara, né? E a gente tem que usar máscara, talvez até por vergonha, eu diria, né? Enfim, outra questão muito séria envolvendo a questão ambiental, e isso me parece muito importante. Nós estamos assistindo aí, embora
Claro que isso pode ser relativizado, mas uma melhora de diversos indicadores ambientais, por exemplo, poluição do ar em grandes metrópoles, qualidade de água em vários locais também, estão assistindo aí a volta, né, o retorno da fauna, enfim, a gente tem visto aí que, de fato, né, nós fizemos ser russoniano, né, e achar que o mal está na sociedade e deixar a natureza sozinha, ela volta, né, ela retoma os seus ritmos, e várias vezes eu fui indagado o que pode acontecer com a Terra? Eu falei, com a Terra eu não sei, nós é que podemos perecer, a Terra continua sua dinâmica natural, como ocorreu já, como ocorre, e vai continuar ocorrendo. A pergunta que está posta é se nós, como espécie que hoje temos uma hegemonia, uma capacidade de intervenção em escala extraordinária, da ideia de antropoceno, vamos continuar exercendo esse domínio e devemos continuar a exercer esse domínio. Então, me parece que é necessário, fundamental, que as teses socioambientais sejam retomadas. A ideia de justiça ambiental, a ideia, por exemplo, né, de economia circular, de uma economia ecológica, de valorização do pequeno negócio, das trocas justas, em vez das trocas comerciais clássicas que a gente assiste. Enfim, infelizmente, nós temos aí da dívida ecológica, eu não estou dando os autores para não parecer outra fala, mas os meus alunos que fizeram recursos naturais certamente lembram dessa discussão, e, enfim, a gente tem aí, de fato, uma vasta literatura acumulada que permite ter subsídio para pensar em formas alternativas de reorganização do mundo à luz de preceitos ambientais novos, né? Para não citar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é uma agenda da ONU, por exemplo, né, a famosa Agenda 2030, que envolve saúde, saneamento, envolve, portanto, as questões ambientais, trabalho, questão de gênero, enfim, é uma pauta bastante importante com 17 objetivos. Então, eu diria, Miriam, que nós teríamos, sim, aí uma grande oportunidade de pensarmos uma reorganização do mundo em outras premissas. Vamos ter capacidade política de fazê-lo? Essa é uma pergunta de difícil resposta. Eu diria que entre aqueles que eu dizia há pouco, como protagonistas, né, os países que serão protagonistas no pós-Covid, e eu diria que, se vocês perceberam, o que mudou foi a estratégia da China. A China está adquirindo uma nova forma de entrar para influenciar no mundo, uma forma que ela não usava. Ela já está influenciando. Eu diria que esses países não têm a questão ambiental como seu ponto central de ação. Então, eu diria que, infelizmente, né, nós temos que ainda avançar mais nessa pauta. E temos alguns aliados, o próprio Antônio Guterres, e se você pegar todas as observações que ele fez vários pronunciamentos, eu tenho acompanhado, não deu tempo de recuperar aqui na fala, mas ele tem insistido, sim, numa pauta ambiental associada à saída da crise. E o próprio Papa, né, que desde a Laudato Si, a encíclica, já tem acho que 3 ou 4 anos, ele também tem apresentado essa pauta ambiental, fazendo com que a questão ambiental ganhe uma capilaridade muito importante. Falta ganhar a luta política, e esse é um debate duro, difícil, né, mas que é possível ser feito hoje sim. Nós temos evidências científicas que mostram que a nossa ação gera pandemia e que a situação de pandemia exige reparação socioambiental, portanto, temos uma literatura que permitiria, sem dúvida, hoje ter uma atuação clara para reconstruir um mundo diferente, um mundo muito diferente. Eu não gosto da palavra normal, né? Se eu pudesse encerrar porque eu acredito na ciência pós-normal, né, para lembrar o Fontovitz e o Lavetz, por exemplo, essa ideia de que nós temos que dar voz, né, às populações que ficaram marginalizadas, né? Alguém pode dizer, esse seminário você não chamou nenhuma voz externa, né? Não deu tempo, né? Só 8 reuniões, etc., pessoas muito qualificadas, e agradeço mais uma vez a todos vocês, mas a nossa ideia, quando subimos essas falas para as plataformas, é ganhar esse debate, ganhar essa opinião pública, dentro do que é possível, e ao mesmo tempo procurar influenciar para que essas questões ambientais se tornem, sim, um tema da agenda. Ela já está, mas um tema central na discussão do pós-Covid. Obrigada, professor Wagner. Eu gostaria de perguntar se mais alguém tem questões, dúvidas para colocar, para a gente encerrar, dado o horário, né, que a gente já avançou. E também agradecendo, então, professor, no meu nome e também dos colegas, pelos seminários. Eu acho que essa foi uma importante contribuição, não só para mim, que sou de fora da geografia, sou formada em relações internacionais, mas também para os alunos de geografia, da graduação, da pós, para que eles percebam, né, a importância da geografia nesse momento, da geografia política, quais as contribuições importantíssimas que os geógrafos têm para trazer nesse momento. E eu acho que o livro vai ser uma
uma publicação muito legal e muito importante para consulta até posterior. Muito obrigado. Só queria, então, agradecer mais uma vez a todos e dizer que hoje, além de tudo, tem uma participação muito especial, que minha filha acompanhou o seminário desde o início. Muito obrigado para ela também, né? E obrigado, Raul, obrigado, Miriam, obrigado, Luísa, obrigado, enfim, a todos que colaboraram, Marina, Flávio, a Madalena, a Helena Ribeiro, também o Pedro Jacob, e conto com vocês aí para nós termos o livro em breve e ampliarmos esse debate. Muito obrigado. Obrigada a todos e obrigada, Wagner, pela oportunidade.